tarde. Tô um pouquinho atrasada. Vou fazer uma live hoje com a Ari, vai ser muito especial. Fica aqui que você não vai se arrepender. Eu vou chamar a Ari agora. Tô chamando ela. Enquanto isso, vamos enviar nossos aviõezinhos. Oi, Ari, olá, boa tarde, tudo bem? boa tarde. Tá bom o som, Isa? Tá ótimo. E o meu? Tá ótimo. Deixa eu só limpar. Oi, Elise linda, que saudade de você, amiga. Amiga, fica até o final que você vai amar a Ari e o conteúdo. E aí, Ari? Tá tão Deixa eu... bonita. Hum, Gente, a Ari, gata. ela faz parte da Rota da Liberdade e eu trouxe ela aqui nessa live para vocês porque eu tenho certeza que, oi, Rose, maravilhosa, que vai contribuir muito com a vida de vocês. É o conteúdo que a gente vai trazer para mulher em geral, mas para mães também, tá? Oi, Marcela, Oi, tudo bem? Marcela. Deixa eu pegar minha água, peraí. Tá, estou enviando aqui para Isa, só Então, enviar. Só enviar, né? você aperta na setinha e envia. Tá. Ai, obrigada, Rosinha. Deixa eu enviar. Ó, qual Hum, que é o objetivo, né, dessa live? Deixa eu começar a falar enquanto ela tá enviando. A paz, irmã. O objetivo dessa live é o seguinte, é você entender como uma mulher consegue viver o propósito dela, entendeu? E o que eu sempre falo, não faltar onde ela é insubstituível e dar conta das outras áreas também. Então, a gente vai bater um papo e eu quero que vocês participem, façam perguntas, aproveitem, né? Porque é como se fosse uma mentoria online verdade. com uma especialista em crianças. Olha só, eu vou começar então fazendo pergunta. Ari, se apresenta, fala quem você é, o que você faz, como que é a sua rotina. Depois eu vou fazer algumas outras perguntinhas que eu preparei para você. Tá bom. Meu nome é Ariane, eu atuo na área de desenvolvimento com criança há cerca de 20 anos, né? Mas eu sempre trabalhei com criança, desde a infância. Então, eu entrei no esporte, na natação, muito cedo, né? Acho que 6 anos. E aí eu fui desenvolvendo, eu era com 12 anos, eu já estava o propósito, eu só não tinha ativado, né, Isa? Eu já trabalhava com crianças, gostava de trabalhar com cadeirantes, com crianças especiais. Eu já tinha esse amor dentro do meu coração. Então, vinha uma criança com algum problema, eu já queria ajudar, já queria ensinar a nadar. Então, eu já venho do esporte, né? E aí eu comecei a fazer educação física, fisioterapia, hoje tem fonoaudiologia. E sempre no desenvolvimento, sempre trabalhando em desenvolvimento infantil. Que é uma coisa muito legal da gente perceber, né? Porque, olha, a Bíblia fala que Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele sabia que ele ia libertar o povo, mas ele foi entrar nesse propósito só com 80. Então, olha o que ela está falando, que ela desde nova, desde que ela é criança, ela trabalha com crianças especiais. Na época, ela gostava disso, mas ela não imaginava que Não, isso era um propósito, que ela ia fazer isso como trabalho na vida adulta. Então, assim, para quem está nessa pergunta, qual é meu propósito? Sempre fica uma dica, né? Já fica uma é, dica. É algo que você já teve acesso, que faz o seu coração arder de alguma sim, maneira. Tá, Ari, exatamente. a gente vai fluindo, né? Você vai falando o que você quiser, mas eu fiz algumas perguntas que eu acho que vão ajudar Tá. as pessoas. Você sempre conseguiu ser uma mulher segura e organizada? Ou teve momentos que você teve medo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, que eu acho que é uma dor muito grande das mulheres, né? Sim, se não for uma das maiores. Não, eu não conseguia ser sempre organizada, disciplinada, saber quais eram as minhas prioridades no dia. E me frustrava muito também, Isa, porque eu pensava em fazer mil coisas e daí no final do dia eu não conseguia, ficava frustrada por não ter conseguido fazer nada daquilo que eu tinha programado, porque eu pensava em fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Foi aí
que entrou a rota na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te agradecer imensamente Ai, que linda. por esse convite, por estar na rota, por você ser essa pessoa maravilhosa, esse presente de Deus na minha vida. Amém. Amém. Uma coisa que eu sempre peço para Deus nas minhas orações diárias é sempre me apresenta os teus, Senhor. Ele apresenta. Ele apresenta. E tira os que não são seus. Então, são orações diárias que eu faço. E a rota entrou na minha vida e transformou. Glória a Deus. Literalmente. Eu descobri na rota o que era meu propósito. A fundo. Eu consegui me organizar. Como eu me organizei? Saber quais são as minhas prioridades. Então, eu posso ter um monte de coisa para fazer, mas naquele dia eu priorizo 3. E eu consigo fazer aquelas 3. Então, no mês, na rota a gente aprende isso, meninas, que você tem uma série de coisas no mês para você cumprir. Aí tem a roda da vida, que dentro da roda da vida são as áreas da nossa vida, né? Que isso é muito importante. Não adianta nada eu ser uma excelente profissional, minha casa está desmoronando, a minha saúde está péssima, o meu relacionamento por água abaixo. Então, ela consegue dividir as áreas da vida. A gente percebe o que está em debilidade, se é o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso financeiro, e a gente consegue equilibrar. E isso para mim foi assim uma virada de chave muito grande, Isa, porque eu consegui equilibrar as áreas da minha vida onde precisava de ter uma atenção maior. Uau. E eu não tinha essa percepção antes, né? Agora eu consigo saber. Ó, então se eu tô um número 10 no relacionamento, e que eu tô ruim na saúde, então o que. E muito prático. E o que eu vou fazer para resolver isso aí? As ações, né? Porque não adianta nada a gente saber e não fazer as ações, né? Porque como é uma coisa que eu gosto de falar, como que você vai, por exemplo, como que você vai escutar uma pessoa, por exemplo, eu sempre falo isso, história triste todo mundo tem, e tem mesmo, umas muito mais tristes, mas você quer escutar, e nem por que a gente está escutando ela? Por que eu chamei ela? Porque ela deu um jeito de resolver. Porque assim, tá, você vai, dependendo de quem for a pessoa que você vai escutar para te ajudar a evoluir. Se a pessoa, de repente, perdeu o casamento para viver o trabalho, você vai querer isso para sua vida? Não. A pessoa perdeu a saúde. Sabe essas pessoas que trabalha, vai e tem um burnout? Você quer isso para sua vida? Quer perder sua alma? Porque se você quiser, é só você começar a trabalhar que nem uma doida, uma workaholic, trabalha. Você vai fazer dinheiro, mas aí perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a alma, né? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. E aí, Isa, dentro da rota eu consegui administrar não só a minha vida, mas saber qual era o meu propósito e colocar em prática Muito também. legal, Foi o objetivo, né? Colocar exatamente. você. Ó, é tão legal que assim, olha que incrível. Ela entrou em dezembro. Foi fevereiro ou março? Que a gente teve os Que você já convites. palestrou, que você já subiu num palco. Fevereiro. Final de fevereiro. Entende como quando. É claro que ela vai falar um pouco do método, de como aconteceu. É claro que nem todo mundo vai ser tão rápido assim. Mas olha como quando você entra no que Deus tem para sua vida, as coisas acontecem rápido. Às vezes a gente pensa, vai demorar, né? Isa, e você lembra que eu que te procurei? Sim. Um vídeo que você fez. Sim, mas a maioria de vocês, quem é da rota que tá aqui sabe, a maioria das mulheres da rota são elas, são vocês que vêm até mim. E amiga, eu não sei se eu já te contei isso, essa foi uma palavra que eu recebi do Senhor, que Ele traria as pessoas, que Ele ia trazer até mim, e a palavra foi mulheres nobres. E quando eu falo mulher nobre, eu não tô falando mulher nobre financeiramente, eu tô falando mulher nobre de um coração nobre. E é incrível. É surreal. E você sabe quando você me mandou mensagem? Quando eu tava no Moriá. Ai, você falou mesmo. No retiro espiritual, assim, quebrantada. Olha como é forte. Forte, lindo. Porque se a gente entrega a nossa vida para Deus e fala, Senhor, eu estou em tuas mãos, me mostre os caminhos. Ele mostra. Ele mostra. Mostra quem é a pessoa. Quem é a pessoa que o Senhor tem para me ajudar a chegar em tal lugar. Sim, né? sim. Ô, Ari,
Em que momento que você percebeu, assim, que você... Porque nem você falou, ó, eu que te procurei. Que momento que você percebeu que você precisava mudar? Que você precisava virar uma chave na sua vida? Existia uma culpa muito grande. E eu recebo muito isso também de muitas mulheres. As mulheres pensam, se trabalhar, elas querem trabalhar e querem cuidar dos filhos ao mesmo tempo. E acha que elas têm que ter uma escolha, sabe? Não dá para ter tudo, porque tá tudo desorganizado. Você sentia isso? Eu sentia que estava tudo desorganizado, que eu precisava organizar. O que eu queria? Parar de sentir culpa, sabe? De não estar fluindo, da maternidade se não estar fluindo, e o trabalho, o que, que eu quero, porque a desorganização gera um caos na vida da É, mulher. E é. aí a gente não sabia por onde começar. Então, por isso eu pensei, eu preciso me organizar. O que eu quero para minha vida, sabe? Por onde começar? Eu não sabia. Eu tinha esse desejo no meu coração de ajudar outras pessoas, mas eu não sabia por onde começar. Esse é um ponto muito importante. Não é todo mundo que tem um desejo no coração de ajudar outras pessoas. Então, se você que está aqui assistindo tem esse desejo no coração, eu tenho desejo de ajudar pessoas, isso é um sinal do seu propósito. Porque tem pessoa, gente, que nunca consegue ligar a câmera e falar na frente de uma live, que não tem nem vontade. Mas quem tem a vontade, quem sente arder, já é um ponto para você pensar. Ah, pode ser que meu propósito está por aí, né? Sim, Tá. exatamente. Ô, Ari, deixa eu ver aqui, que eu escrevi umas coisas que eu acho que vão edificar na vida delas. Tá. Então, você percebeu que precisava mudar para se libertar da culpa. Gente, a culpa é o pior sentimento Pior que uma sentido. pessoa pode carregar. Depois da rejeição, a culpa é o que mais machuca. O que, que você percebeu que mudou então na sua vida? Você já falou um pouco, mas eu quero que você fale e contando já do infinito elo. Já entra no infinito elo e explica pra gente o que que é. Tá. Bom, o que aconteceu? A gente entende que quando a nossa dor é a maior dor, é a que a gente vai replicar na vida das outras mulheres e que a gente vai ajudar as outras mulheres na nossa maior dor, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a maternidade chegou na minha vida, virou um caos, você não sabe por onde começar, o que fazer, se você trabalha, se você cuida da criança, se você vê o desenvolvimento da criança. Daí que eu me organizei, entendi, ficou tudo muito mais claro. Mas eu passei por uma situação que, essa situação eu percebi que tinha muitas mulheres perdidas. Então, a mulher hoje recebe um diagnóstico. Ou um atraso na fala, ou TEA, ou Diagnóstico do filho. O do filho está filho. com problema na fala, ou Isso. autismo, ou TEA. Ou TOD, ou TDAH, ou qualquer diagnóstico. E eu entendi que eu não sabia por onde começar. Se eu que vinha com 15, 20 anos de desenvolvimento das crianças, eu não sabia por onde começar, o Tony ele teve um atraso na fala. Vocês estão entendendo? Olha, olha isso. Ela, 20 anos trabalhando com isso, quando estava na vida dela, ela não sabia o que fazer. Não. Imagine quem não passou, né? Talvez você que está nos assistindo, que não passou por isso. E aí, Ares? Porque quando você recebe um diagnóstico, você fica perdida, você fica sem chão, você não sabe se realmente é o que não é, e a maioria das mulheres que eu converso hoje, que tem um diagnóstico de autista, as médicas entregam, 40 horas semanais, elas saem de lá sem chão, sem vida, sem saber quem nem ela é, quem o filho é, o que fazer dessa criança. E daí que eu entendi, eu falei, elas precisam de ajuda. O que fazer? Por onde começar? Sabe? Quem procurar? Então, o método Infinito Elo surgiu de uma dor que eu entendi que as mães estavam perdidas e não sabiam por onde começar. Uma dor que você passou, que você Sim, suportou, conseguiu sim, resolver. É sim. isso. Ele veio com atraso. O que que eu fiz? Eu estimulei, usei o método Infinito Elo com ele e hoje é uma bênção divina. Então, o que que acontece? Hoje o Infinito Elo, ele pega a mãe. O nosso pilar principal é a mãe. O que que eu vou fazer com Deixa eu essa só mãe? falar uma coisa antes. Olha só, olha o que só para vocês entenderem qual que é a dinâmica de criar um método. Todos os métodos que vocês conhecem, os métodos famosos de cura emocional, o método da psicologia da criança interna, a cura da criança interna, o método CIS,
são métodos que pessoas criaram esses métodos, né? Só para deixar isso claro. E como que uma pessoa cria um método? Ela tem a experiência, claro, ela tem o estudo, mas muito mais ela tem a vivência. Eu não conseguiria criar um método para ajudar crianças autistas. Por quê? Porque eu não passei por essa dor. Isso é transformador em propósito, entende? A maior dor que ela viveu, ela pegou os 20 anos de experiência que ela tinha com crianças especiais, o que ela estudou mais, o que ela se especializou e transformou isso em um método. E esse método ajuda as outras mães. E agora ela vai explicar, né? E aí, se você conhece alguma mãe que está passando por isso, você manda o aviãozinho para ela, que ela precisa ouvir agora. Explica, Ari. Eu entendi que quando uma mãe tá destruída, desorganizada, sem direção, ela não tem como ajudar o filho. Porque ela não sabe, ela precisa primeiro se ajudar. Então, o que que o método faz? Ele resgata essa mulher. Ele motiva, ele direciona, ele ensina essa mulher a ser a especialista do seu próprio filho. Quando o filho vem para mim, eu não vou ser especialista do seu filho. Eu vou te ensinar a você ser especialista do seu filho. Uau. Então, o método ele é revolucionário por quê? Porque eu vou. A maioria das terapias, vou falar na minha área, elas ficam fora das terapias, as mães. Então, elas A ficam. mãe não pode entrar na Não. sala para ver o que está acontecendo lá dentro. E o que Então, como ela vai acontece? fazer? Exatamente. A minha é totalmente diferente. Eu trago a mãe para dentro. Primeiro, eu não tenho intimidade com essa criança, eu não sei o que a criança gosta, eu não sei o que são as necessidades. Como que eu vou deixar a mãe lá fora? A maioria chora a mãe lá dentro, a criança lá dentro e a mãe lá fora. Até essa criança se organizar, 40 minutos de terapia, passou, acabou. Eu senti essa dor. O que Quer que eu dizer, então, fiz? cuidou primeiro da mãe, que ela é a mais importante. Se ela não estiver bem, a criança não vai ficar bem. Não. Se ela não tá bem, o casamento não tá bem, o filho não tá bem, as amigas não tá bem, nada tá bem. Então eu resgato a mulher no infinito elo. Eu cuido dessa mulher, eu vou direcionar essa mulher, eu vou ensinar o que ela vai fazer. E eu não vou ter 40 minutos de terapia. Eu vou ter o tempo inteiro que ela tiver com ele. Você vai ensinar como ela pode aplicar isso no dia a dia dela. Na casa dela. Da Uau. hora que ela levanta, a hora que ela dorme. Então, ao invés de eu ensinar movimentos da praxia da fala, eu vou ensinar ela a fazer esses exercícios no banho. Olha, então no banho você vai fazer esses exercícios. Quando você perceber que ele está apontando alguma coisa que ele não está verbalizando, eu vou te ensinar. Você vai nomear. Você entendeu? Porque a mãe não sabe. Entendi. Quer dizer, se a gente fosse pensar assim, enquanto o valor disso, o valor que eu quero dizer assim, o valor que ela, porque ela não vai estar só, por exemplo, a gente sabe que essas terapias têm um custo muito alto, financeiro falando, Sim. né? E assim, 40 minutos por dia tem um resultado X. Se eu conseguir treinar essa criança, sei lá, 7 horas por dia, o resultado é 7x. Então, ela vai ter uma economia que se ela fosse fazer esse 7x em terapia, ia ser muito maior o valor que ela ia ter que investir, né? Uhum. Então, olha só o que essa. Eu ainda não tinha caído essa ficha, agora você falando que caiu. A economia dela é tão grande porque, além dela economizar na terapia em si, o resultado é muito maior. E uma coisa, uma mãe aplicando o estímulo no filho com o amor, com o carinho que essa mãe tem, é diferente de uma estranha, né? Porque até a criança se adaptar, né? Sim. Então a gente economiza tempo, a gente ganha o momento da mãe com o filho. Isa, eu noto que perdeu um pouco esse contato do momento da mãe com a Nossa, criança. muito, né? E eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que tem que ter esse resgate, mãe e filho, você entendeu? O que que é isso, Ari? Como eu vou fazer? Você vai sentar no chão, você vai olhar para o teu filho, você vai ler um livro. Eu ensino elas a lerem o livro, mas não é ler um livro. Hoje, a história dos três porquinhos. Era uma vez três porquinhos construíram uma casa, um de palha, um de madeira, um de... Não, é envolver a criança ali. É ser interessante. Eu faço cada teatro. Ô, Ari, uma coisa que eu acho legal você comentar é que, assim, existem várias realidades de mulheres. Então, Sim, tem mulheres que têm
1 hora por dia com o filho, mulheres que têm mais tempo com o filho, mulheres, né? E que Uhum. você conseguiu adaptar para isso. São E 15 também, assim, por minutos. exemplo, eu vou contar o meu testemunho. Eu sou uma mãe, eu me considero uma mãe em desenvolvimento, mas uma boa mãe. Mas quando eu tive acesso à área, eu fiquei constrangida com o tanto que ela faz atividades com o filho. E eu falei, Ari, eu não sou de sentar no chão. Entende? É uma coisa assim, eu não identifiquei ainda, até vou identificar nas minhas terapias o porquê que eu tenho essa dificuldade de sentar no chão e brincar, entendeu? Tem, claro, alguma coisa a ver com a minha criança interna e tal. Mas ela ensina outras coisas, entende? Tipo assim, eu falei, Ari, ó, isso eu não faço. O que eu posso fazer? Sim, Entendeu? sim, Fala um pouco sobre exatamente. isso, dessa adaptação. Que tem mulheres que não têm a mesma realidade que outras, né? Isa, não adianta nada. A mãe fala, eu fico o dia inteiro com o meu filho. Só que ela tá o dia inteiro no celular. Ela tá o dia inteiro sem dar atenção. Ela tá o dia inteiro. Eles sabem se você tá conectada, prestando Sabe? atenção, quando Não eles estão importa te a contando idade, uma história, sente, não né? importa a idade. Eles sabem se você tá ali presente, conectada. Então não adianta você estar ali por estar. Você tem que estar presente, entrando na criança, entrando na história da criança, vendo o que aquela criança realmente precisa. Não adianta estar por estar. Eu sou, para mim é muito fácil brincar com ele de teatro, porque eu gosto de música, de cantar. Para algumas mães retraídas, a gente tem outras atividades, mas ela vai ter também o seu momento. Então, eu não tenho tempo, Ariane, de fazer isso que você faz com o Tony. Eu parei um período da minha manhã e eu fico com ele, constante com ele. Você não tem tempo, mas você vai ter 15 minutos. Sim. 15 minutos. Você E vai ler a vem, Bíblia na hora de dormir, você vai ter. Dentro do método, Isa, tem tarefas que a mãe tem que cumprir. e essas tarefas são para estimular a criança e Então, desenvolver para ela ter uma vida adulta melhor, né? É exatamente, legal para ela falar ter isso. uma. Essas tarefas são para qual é a necessidade do teu filho. Ele Ó, está com atraso na fala? Nós vamos usar essa técnica. eu conheci uma pessoa que ela tem hoje 30 e poucos anos e ela é autista, mas ela não foi diagnosticada antes. Então ela tem várias questões que eu acredito que se ela tivesse sido desenvolvida, hoje ela viveria como uma qualidade de vida na fase adulta muito melhor, Muito né? melhor, muito melhor. Hoje nós estamos preparando essas crianças para serem adultos bem resolvidos, desenvoltos no trabalho, ter empatia com outras crianças, com outros adultos. Então, nós estamos moldando hoje essas crianças. Quem Olha, eles vão ser no futuro, certo? se eles vão ser. Isso é importante falar, né, gente? Se os nossos filhos vão ser uma bênção para a sociedade, ou eles vão Sim, ser uma pedra de tropeço, um problema para a sociedade, é nossa responsabilidade, é por ação ou totalmente omissão. isso. Não é da Claro. Mas sabe professora. uma coisa que eu acho legal a gente falar? O quanto que o uso de tela excessivo está. Eu vou falar isso agora que Então foi o que fala. aconteceu comigo, Isa. Fala porque isso é pesado, gente. Porque o Tony estava com atraso na fala. Porque ele estava com uso de tela. Ela desencadeia a mesma necessidade de autismo. Então, hoje está se confundindo muito, porque a criança tem estereotipia. O que é estereotipia, meninas? Flex nas mãos, porque quando ele queria o celular, é aí que me alertou. Por isso que eu fui procurar para Ajuda. saber. Ajuda. Eu vi que a fala estava atrasada e que eu vi uma estereotipia. Então, aí que eu fui procurar. Mas não era autismo, era tela. Tela. Fala para elas os sinais, para elas que estão deixando os filhos muito na tela e às vezes pensa que não causa problema. Quais são os sinais que as crianças dão? Estereotipia é um. Quer fazer assim com a Que é mão. Então, às vezes, elas confundem também a crise com a birra. Então, acha que ele está tendo. Isso é uma birra ou isso é uma crise? Não sabe, porque ele Crise de sabe que abstinência, né? é a crise de abstinência. É uma droga. Ela trabalha no cérebro como se fosse uma droga. Sim. Então a criança começa a se jogar no chão, gritar, gritar, gritar. Eu já vi crianças arrancando os cabelos, Eu porque ele também já vi morder, já vi outras morder, arrancar coisas. os cabelos. Então a mãe entende que ele tem algum diagnóstico. Ele tem TOD. Não é TOD, era tela. Como fazer isso? Tirar a tela 100%.
Tirar, tem que tirar. Tirar 100%. Até crianças ficam também com seletividade alimentar, não querem comer, que é uma das características do Do autismo autismo. também, porque eles não querem comer, porque eles querem ficar no celular. O que está acontecendo, Isa? A mãe quer trabalhar, entrega o celular. A mãe quer prestar atenção em qualquer coisa, dá o celular. Supermercado, dá o celular. Tudo dá o celular. Ó, você sabe uma coisa assim que eu acho, né? Se você ter filho dá trabalho, trabalhar dá trabalho, ter um Filho corpo desse bonito dá trabalho. trabalho, cuidar das emoções dá trabalho. Só que, talvez se a gente tiver a consciência do trabalho que dá não fazer, a gente hoje vai entrar numa posição de fazer. Porque olha só, um filho que você não cria ele direito na infância, você sustenta ele até a vida adulta. Quantas mulheres hoje estão sofrendo com um marmanjo de 40, 45, 50 anos dentro de casa porque não foram mães na infância? Porque não quiseram ter o trabalho. E tá, estamos falando de antigamente, não tinha tela. Deixava a criança solta, não foi firme, não cobrou. E hoje tem um homem barbado ou uma mulher dentro de casa tendo que sustentar porque não quis ter o trabalho. Se eu tivesse o trabalho na infância, eu teria tido trabalho do 0 aos 18, vamos dizer assim. Com Não. 18 anos já ia para a faculdade e já estava encarregado. Agora, quando eu não tenho, eu vou ter trabalho o resto da vida inteira com um velho, com o perdão da palavra, dentro da minha casa me dando trabalho. Hum. Entende? Olha, então, assim, se a gente parar para pensar, olha, se eu não cuido das minhas emoções hoje, porque dá trabalho, dói. Hoje, até a parte da Rota, ela respondeu aquele questionário que eu mandei para vocês. Ela falou assim: eu chorei respondendo. Não é fácil olhar para as emoções. Só que não olhar é pior. É mais difícil ter depressão, né? Gente, é a primeira geração que está com QI inferior que dos pais. Quer dizer, os médicos daqui 20 anos, que vão ser das novas gerações que estão vindo, eles vão ter o QI pior que o nosso. O que é o QI inferior? Tem menos inteligência por causa de tela. Nós temos que assumir a responsabilidade dos É. filhos. Então, e não é passar para ninguém, não é passar para avó, não é passar para professora, para psicólogo. Ah, mas Isso, a assumir a psicóloga responsabilidade. assumir a responsabilidade do seu filho, o que ele tem. Ele tem o diagnóstico, então vamos tratar. Vamos É, vai tratar. correr? É. Vamos Porque lá. tem isso, tem a negação, né? Tem a negação, ele tem. Então, se ele tem, vamos ajudar essa criança. Quais são as debilidades? Qual é a área que nós vamos trabalhar com essa criança? Ah, ele tem problema de socialização. Dentro do elo, a gente dividiu em 3 pilares, que é estímulo, linguagem e organização. Então, a gente faz esses 3 pilares, tá? Existe um protocolo que é usado por 100 dias. Depois de 100 dias pode ter outros protocolos, mas a princípio existe esse protocolo que nós vamos avaliar essa criança como um todo. Dentro do elo, eu entendo, Isa, que não tem como eu trabalhar essa criança separada, só a fala. Porque a fala ela está envolvida com um monte de coisas, com emoções, você entendeu? Então eu trabalho a criança, primeiro, trabalhamos a mãe. A mãe já sabe o que fazer com essa criança em Ô, casa. Ari, para quem não tem filho autista, né? Que nem no meu caso. Eu já te perguntei, só nós duas, eu vou perguntar agora porque eu acho que vai ajudar elas. Qual que é a maior dor da mãe, para elas entenderem? Depois vai chegar nessas mãezinhas. Qual que é a maior dor no coração dela? O que eu recebo hoje, O que você recebe? O que você sente assim que dói mais no emocional? ela não Recebeu sabe, necessidade de acolher. ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer com ele para ajudar ele. Sim, ela não sabe o que fazer. Então, hoje, 99% das mães que vêm também, elas não sabem o que fazer. Então, elas não sabem por onde começar, o que ela tem que fazer com essa criança. Até quem tem laudo e quem não tem, tá? Então, tem muitas mães que também não, a criança não tem nada, mas não sabe o que fazer com aquela criança ali. Elas Não não sabe foram controlar, não preparadas. sabe como controlar a birra, não sabe Não. como. O que faz com a caberra no supermercado? A criança começa a se jogar, todo mundo fica olhando, elas não sabem o que fazer. Entendi. Elas não sabem, elas estão perdidas. Então, E aí, hoje a maior dor é essa. uma coisa que eu imagino, né? Você que vai falar melhor, que sempre posso estar errada e você me corrige, mas eu acredito que a carga emocional para a mãe acaba sendo um pouco maior para a mulher. Muito. E muitas mães solos, né? O Muitas pai mães solos, abandona. né? Que o pai abandona, então. Entende? Muita, muita, muita. É Por por isso que isso vem que a culpa.
É por isso que você primeiro cuida dela, para ela Ela. conseguir dar conta. Porque assim, se a gente, né, que vão ter pessoas que vão se identificar, às vezes você chega cansada, a criança tá ali, faz aquela coisa de criança, você já tá cansada, você tem que ter um emocional bom para você não gritar, para você Sim, não explodir, para você não não machucar seu bater. filho. Imagine no caso onde é uma criança que o trabalho é dobrado, não é? Eu Muito, imagino que seja, né? Eu já tenho algumas amigas que têm, muito. assim. Muito, muito, É um muito. A trabalho maternidade, diferente. Isa, nós não fomos preparadas. Poucas mulheres estudaram, poucas mulheres se prepararam para a maternidade. A maternidade, ela chega e você tem que, ao longo do tempo, se preparar. É muito bom falar isso. Porque, Agora, imagina uma mãe com um filho que porque ela estava assim, sonhando e vem outra coisa. com quem que a gente aprende a ser mãe? Com a nossa mãe e com o nosso pai. E eles não foram mães e pais perfeitos, eles erraram muito. Com quem que eles aprenderam? Com a mãe e com o pai deles, com o tataravó, com o tataravó. Quem parou para saber qual é a melhor coisa para fazer com uma criança? E aí Sim, vem um monte de gente machucada, filhos machucando, né? machucados. E aí, vamos lá, é uma mulher machucada, que já vem com as feridas da infância dela, e ela engravida e vem um bebê que vai dar mais, não vou dizer trabalho, mas vai exigir um outro tipo de conhecimento, de energia, de inteligência emocional que ela não tem. E ela não sabe lidar com isso. É. E aí Sabe o ela que eu se pensei? frustra. Ah, E a nossa sociedade também não está preparada para acolher essas mulheres. Porque não. a gente ficou. Vou falar a gente, é muita gente, mas assim, quando a criança tem uma birra no mercado, fica olhando, faz aquela cara. E isso constrange a mãe, né? Eu posso dar uma dica que Dá eu uma acho dica. maravilhoso, essa do supermercado, que é uma dor que muitas mães sofrem. Eu queria dar essa dica para mulheres. Quando forem no supermercado, não colocar celular. Vocês vão incluir a criança. Como que é Uau! isso? Por exemplo, vamos nas frutas. Você vai falar, filho, me ajuda. Isso funciona. Uau, É gente, vocês estão mágico, vendo porque a isso? criança ela se sente importante. Eu estou Pertencente, participando, uau. pertencente. Pega um tomate, aí você pega o tomate, vê se, ó, isso aqui não pode, tá estragado, pega outro. Agora vamos lá, vai lá pesar. Coloca a criança na atividade do supermercado. Gente, é libertador. É Uau. libertador. Pede para pegar alguma coisa que gosta. Olha, isso aqui você gosta? Ah, fala da importância daquilo ali, daquele alimento para a criança, sabe? Ou quando quer pegar alguma coisa que não é tão legal, explica, sabe? Mas para a mãe fazer isso, ela tem que estar tudo bem, ela tem que estar feliz. Ela Ela tem tem que que ter o estar... emocional bom para conseguir fazer isso e tem que saber. Porque assim, as pessoas não sabem que é assim, que é tão simples, né? E é simples E é simples. imagina o teu filho não fazer mais birra no supermercado. Ó, imagina isso, você que passa por essa questão do seu filho fazer birra no supermercado, né? Que tem um diagnóstico. Ele não fazer mais porque você simplesmente aprendeu como fazer isso sem gritar, sem ter que segurar, Sem bater, tudo sem nada. incluído. Uau! Isso é E uau. muito legal também, crianças que são laudadas, o que a mãe pode fazer no supermercado. Um exemplo, eu vi uma crise que é diferente a crise, a gente pode depois falar sobre isso também. É diferente a crise da birra. Então, o que que ela pode fazer? Às vezes, eu vi uma criança entrando em crise porque tava, sabe aqueles homens falando no supermercado alto? Uhum. E ela tinha muita sensibilidade. Ela começou a gritar, se bater no chão. E existe uns abafadores que Uau! isso aí a mãe de criança autista tem que ter dentro da bolsa. Ela tem que prever as coisas que vão acontecer. Fome, quando a criança está no horário de fome, não dá para ir no supermercado, porque ele vai começar a entrar em crise, porque ele está com horário de comida, de fome. Então já anda com alguma coisa. Eu falo para as mães, Isa, que as mães de crianças autistas, que eles têm que ter um kit de sobrevivência dentro da bolsa das mães, que é o abafador, que é uma barrinha do que a criança come, se preparar para não acontecer a crise. Porque na Isso é hora que muito acontece legal. a crise, é só conter, não tem o que fazer. Depois que ela Tem uma desencadeou. série de coisas que ela precisa saber na hora da crise, sabe? Mas o que não fazer na hora da crise? Não tentar falar, não faça isso, porque é uma desregula, a criança se desregulou. Então, a criança precisa se regular. Não é hora de ensinar, não é hora de mostrar. Não pode, olha, as pessoas estão olhando, para com isso, por que você está fazendo isso? Não é hora disso.
Não pode fazer isso. É acolher. A mamãe tá aqui, sentar no nível da criança, no olho da criança. A mamãe tá aqui, tá tudo bem, respira. Aí eu ensino técnicas de respiração para a mãe ensinar para a criança Que legal. no período da crise. Mas isso a mãe não sabe. Não sabe, A né? gente tem que preparar ela, a gente tem que direcionar ela, Sim. sabe? Para quê? Para que a mãe, hora que acontecer, ela tá munida de informações, eu sei o que fazer, como que eu vou fazer. Então a gente prepara essa mulher para essas ocasiões. A gente prepara ela no momentos mais difíceis da vida dela, como que ela vai agir. É o amparo que ela não tem da É, família, às vezes, o amparo que ela não tem da sociedade, às vezes, ela tem no infinito elo. é segurar na mão dela. Eu estou aqui com você. Eu vou te ajudar. Eu vou te direcionar. Uau, Coração com coração. Nós não vamos te deixar. Ah, eu tenho uau. muita dificuldade, mas nós vamos te assegurar que você vai saber lidar. E você vai conseguir extrair o que o seu filho tem de melhor. Sim. Porque e tá tudo dentro da mãe, eu só vou acessar. E assim, né, a gente está falando aqui em caso de criança especial, mas quão mágico é se eu e você a gente conseguir tirar o melhor dos nossos filhos, né? De qualquer Maravilhoso. filho, porque assim, você já pensou se a Qualquer sua filho. mãe, se o seu pai tivesse tido essa preocupação e tirado o melhor de você, que adulto que você seria hoje, né? Como Sim. estaria a sua vida, a sua melhor versão, né? Então a gente conseguir fazer isso e tirar, porque assim, nenhuma criança é igual a outra, né? Não, não é. Então, Eu ensino a mãe a olhar, não só olhar os defeitos daquela criança, não só olhar o que tá ruim, mas o que ele tem de bom, mãe? Um dia eu perguntei isso pra mamãe. E o que ele tem de bom? Nossa, eu vejo que ele é tão carinhoso, ele é carinhoso comigo. Aí ela falou pra mim, eu nunca pensei que meu filho tem de bom, você acredita? nossa, Nunca pesado, né? olhou com esses olhos pra isso. Pesado isso. O meu livro tá para ser lançado, tá a coisa mais maravilhosa do mundo, tá assim, Ele é direcionado para essas mães. sim, é direcionado para, acho que todas as mães deveriam ter esse livro porque tá assim, tá iluminado, tá Glória a incrível, Deus. tá maravilhoso, tá um propósito de Deus assim que eu falo, Senhor, eu peço para me usar e eu tenho certeza que esse livro está sendo usado mesmo para muitas mães e salvar muitas famílias, resgatar a maternidade positiva, ensinar essas mulheres a serem especialistas dos teus filhos. E tem mãe que não sabe nem quem são os amigos do filho, Que quais é uma são as coisa que, cores que os que o filhos filho gostam. gosta, que gosta de comer, né? E Isa, não, eu também, isso eu atendo muito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Então, não Ah, precisa, são as maiores dores. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. sim. Você tem tempo, você não passa o sábado com ele. Então, nós vamos fazer coisas muito legais. E isso também eu queria deixar essa dica para as mães. Faça um piquenique. Vá na geladeira, vê o que você tem na geladeira. Uma laranja, corta a laranja de um jeito diferente, sabe? O jeito que você vai mostrar para a criança. Fala, olha, eu tenho uma surpresa para você. Mostre essas frutas. Coloque essa criança sentada na grama. A gente estimula isso, descalço. Anda no parque. Tem parque das crianças aqui em São José do Rio Preto. Faz um bolo de barro. Já fez um bolo de barro com teu filho? Então, são atividades que não necessitam de Não, dinheiro. não necessitam de dinheiro. Pelo contrário, né? Se você só fica dando dinheiro, você causa um trauma, né? Exatamente, é a presença. É você estar ali fazendo um bolo e achando que é a coisa mais maravilhosa. Teu filho não vai ter 3 anos o resto da vida, 4 anos o resto da vida. Aproveita. Aproveita e assim, se cura, porque se você não consegue, tem muito a ver como você tá emocionalmente, né? Eu já É, escutei pessoas falarem, ah, mas a minha mãe não fez por mim, eu não vou fazer por ele. Não, seja é, você quem vai quebrar esse ciclo, né? Quebrar exatamente. isso e fazer uma história diferente daqui para frente. E pensa sobre isso, porque se você não faz o seu papel agora, essa criança vira um adulto dependente de você. Fica. Exatamente. Emocionalmente, financeiramente, a gente precisa criar os nossos filhos para
para serem pessoas melhores, que nós fomos. Eu costumo sempre dizer que o Infinito Elo, o propósito não é só ajudar a fala, é ajudar a criança por inteiro. É E a mãe por transformar. inteiro, né? É Porque a muda a vida dela família, por né? inteiro, né? A família. Porque pra mim, eu não tenho jeito de uma mulher sofrer mais do que por um filho. Sim, para mim também. Assim, de questões que eu já passei, assim, pesadas na minha vida, eu não acho que exista como uma mulher sofrer mais do que por um filho. É um negócio que, Rasga o peito. nossa. Então, assim, imagine como que isso não faz bem pro emocional dela, ela vê o filho dela tirando o melhor dele, ela conseguir entrar no mercado sem passar aquele nervoso, aquela coisa, né? Ela conseguir estimular a fala, coordenação motora, que às vezes as crianças têm algumas características, andar nas pontas dos pés, porque tem alguma. O cérebro de uma criança autista, ele é diferente a forma. Então, às vezes, uma etiqueta na roupa, a criança Incomoda. começa a gritar, que parece que está rasgando, o que que é? A mãe tem que entender que eles têm um pouco de sensibilidade na pele. Tem que entender que eles têm seletividade alimentar, movimento, não levar em lugares muito altos e quando levar com abafador. Então ela tem que estar preparada. Ô Isa, eu faço uma analogia muito legal, que imagina você se preparar para você ir para a viagem da sua vida. A viagem da sua vida, você preparou a vida inteira aquela viagem, que você quer ver a neve. Você vai para ver a neve. Quando suas malas, tudo está em direção à neve. Quando o seu avião pousa, você vê que você está na praia. É a maternidade de uma mãe típica. De uma mãe atípica. Ela chegou na praia, só que as roupas dela são de neve. Tudo dela é da neve. Ela tem uma escolha. Ou ela corta essas roupas e se adapta e vai curtir a praia, ou ela fica murmurando, ou ela fica mal, ou ela entra em depressão. Ela tem que ter uma escolha. Então, se Uau, você tá na praia, minha amiga, curte essa praia. uau, uau. E isso dá para levar para toda a vida, porque assim, às vezes a Sim. gente está vivendo uma vida esperando uma coisa, aí acontece uma coisa, muda a direção. Ah, eu planejei minha vida assim, mas de repente aconteceu uma coisa que mudou. Tava indo Sim, pra neve, fui pra praia. É isso. é Curte a isso. praia, Curte a praia. Curte a praia, curte a usufrui praia. da praia, não tem roupa corta. Uau. Faça dessa praia ser, porque ela tem que ser incrível, ela tem que ser A maravilhosa melhor viagem que você da puder sua fazer. vida, né? Uau. Não foi do jeito que você programou. Tá tudo Mas bem. vai Mas é o fazer que o você quê? tem. É a É. criança que você tem. Então faça dessa criança que você É a tem vida que você tem agora. a melhor criança para você. Ela tem que ser a melhor criança, você tem que ter momentos com essa criança. Tem mães que não sabem nada dos filhos. Nada, 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 Nada nada. mesmo. Tem mãe que nunca trocou uma fralda. Então você tem essa criança. Vamos dar o nosso melhor para eles. E dentro do método eu ensino isso tudo para elas. E sem contar, né, que a gente não espiritualizou isso, mas espiritualizando agora, se você tem uma coisa que você tem certeza que Deus te deu para cuidar, é essa criança. É isso aí, ele depende 100% de você para tudo. É. Porque assim, ah, será que era para eu ter amizade com fulana? Será que era para eu casar com ciclano? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas É o teu. filho era. É teu. Porque a vida quem dá é Deus, o filho é teu, né? Filho é teu. Então vamos lá, vamos amar intensamente, beija, fala que ama. Tem mães que nunca falaram para os filhos que amam. É. Gente, pelo amor de Deus. Porque nunca ouviu, às vezes, e não consegue É, segurar para falar, né? então quebra, se cura. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é a melhor coisa da minha vida. Você é incrível. Eu tô fazendo uma coisa que você me ensinou, que é eu sou. Então, o caminho da escola, nós ou vamos cantando música ou eu vou ativando quem ele é. Filho, e muito legal isso. Eu falo até que há coisas que eu quero que ele seja. Filho, você é o quê? Você é Sim, eu também obediente. falo isso. Você Ó, é obediente. o segredo é assim, ó, vamos supor. O quarto da Antonella tá bagunçado.
Ao invés de eu chegar lá e serir a identidade dela e falar assim, menina bagunceira, desorganizada, desleixada. Porque na vida adulta hoje, muita mulher acredita que é desorganizada, desleixada e bagunceira porque ouviu muito isso quando era criança. Então, eu não vou amaldiçoar ela com a minha boca, porque a palavra tem poder, e eu não vou criar uma identidade deturpada nela. O que, que eu falo? Filha, você é organizada. Esse quarto combina com o quarto de uma princesa organizada? E falar esse eu sou, que é o que eu quero que eles sejam, é isso aí, é isso. Eu faço todos os dias. Nós estamos agora comendo de garfo e faca, aprendendo, né? O que a Rose falou, o que mais muda é uma criança? Sim, Rose, muda muito. Muda muito. Obrigado, Jô, te amo. Ó, ó, aí eu falo pra ele, filho, você é um príncipe. Um príncipe come de garfo e faca, olha que coisa É isso. mais linda. Então agora ele sempre me fala, mamãe, eu sou um príncipe, né? Eu falo, você é um príncipe. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos impor palavras maravilhosas no coração, na cabecinha deles, para eles acreditarem realmente que eles são, né, Isa? E isso forma a autoestima, forma a identidade deles, A né? identidade forte, porque eles acreditam. Isa, quando eu tinha, vou contar uma história para você. Quando eu tinha 12 anos, veio uma criança para mim Glória a tetraplégica. Deus, Débora, que bom. Ah, que linda, Débora. Um beijo. Essa criança veio para mim, uma cadeira de roda, a mãe olhou para mim, eu era auxiliar de natação numa escola em Andradina. Ela falou para mim, eu só queria que esse menino entrasse na água, se movimentasse, porque eu sei que ele nunca vai ganhar uma medalha. Eu tenho essa foto até hoje. Isa, eu olhei para aquele menino, eu olhei a alma dele. Eu senti ali, eu dei tudo de mim naquele menino. Você acredita que esse menino competiu? Eu pedi para minha mãe procurar as minhas fotos, nós achamos. Minha mãe está até aqui Uau! nessa live. Nossa, tem que Mãe, um criar um beijo. conteúdo sobre isso. Tenho. Nós achamos essa foto, eu com esse menino ganhou uma medalha. Uau! Eu olhei para, eu tinha 12 anos. Eu olhei para aquele menino e vi que ele podia, que eu acreditava nele, que eu acreditava que ele ia conseguir. Todos os dias eu já fazia isso nele. Isa, ele ganhou uma medalha. Foi o dia Uau! mais feliz da minha vida e da vida dele, porque nós Uau! acreditamos nele. Então, eu tô contando essa história para vocês, porque às vezes você acha que é impossível. Vai lá e faça. Não é impossível, você Não é vai possível. conseguir. E ele conseguiu, ele nadou, ele conseguiu ganhar uma medalha dele. Então, a gente Ó, precisa acreditar. e outra coisa, né? Falando de propósito, com 12 anos ela viu um menino deficiente que a mãe falou: ah, ele nunca vai ser ninguém. Aquilo já ardeu no coração dela. Ela falou: eu vou dar tudo de mim para que ele seja. E deu. Igual eu falei, comecei a live falando de Moisés, que com 40 anos ele olhou para um negócio e já falou: eu tenho que resolver isso. Você já Sim. tem esse chamado dentro de você. Só que ela também não sabia que era isso. Não, Agora ela tem clareza. ela tem Mas tem clareza. alguma coisa dentro de você que já arde aí dentro. Só que você nunca vai viver propósito se você não cuidar primeiro. Porque assim, ser mãe é um propósito, ser esposa é um propósito, ser uma boa amiga é um propósito. A gente tem vários propósitos ao longo da vida, não é só o que a gente trabalha. A Ariane, o propósito da vida da Ariane não é só o infinito ela. Não é só o livro. Ela tem um propósito de ser a melhor mãe que o Tony puder ter e transformar ele num homem segundo o coração de Deus. Ela Sim. tem o propósito de ser uma auxiliadora idônea para o marido dela. E Sim. se ela não cumprir esses, não tem como a gente parar para ouvir ela do trabalho dela. Entende? Então, se a mulher tiver essa consciência, porque às vezes a pessoa pensa que o propósito é muito só palco, 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 palco. Mas é muito mais do que vem antes. É É, muito mais você conseguir sustentar o que Deus já te deu de responsabilidade. Senão ele não vai te dar mais, sim, né? exatamente. Entregar Nossa, o eu nosso quero ver melhor, essa né? foto. Quero ver essa foto. Eu vou, Muito eu vou te legal isso. mostrar. Eu Uau. tenho essa foto, eu com 12 anos ia segurando ele com a medalha. Foi assim, Uau. foi transformador para mim. E a partir daquilo ali só veio crianças e eu acreditando, acreditando, acreditando. E dentro do Infinito Luísa, nós estimulamos o tempo inteiro. É o tempo inteiro estimulando, 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 estimulando. Então, tudo
Tudo nós estimulamos. Tudo. Acho que cortou. Nós precisamos estar alinhadas com nossos filhos.